O assunto é o seguinte: a Associação Brasileira de Angus lançou no início deste mês, em Campos Novos, Santa Catarina, um programa para valorizar a genética do Angus produzido aqui no Brasil. O objetivo é mostrar que os touros selecionados aqui são eficientes para ganho de peso, qualidade de carcaça e principalmente a adaptação às condições brasileiras. Nós convidamos para falar desse assunto o gerente de fomento da associação, o Matheus Pivato. Oi, Matheus. Boa tarde, obrigado pela sua entrevista aqui, João Pedro e eu. Temos o prazer de conversar com você. Eu começo perguntando o seguinte: existem diferenças entre o Angus importado e o Angus produzido no Brasil? Essa diferença, se houver, está na genética ou na adaptação do animal às condições do Brasil? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer poder falar um pouquinho aqui sobre o trabalho da associação e essa campanha tão importante que nós estamos trabalhando esse ano e que nós vamos trabalhar ao longo, deste ano e também do ano que vem. Então, respondendo à sua pergunta, hoje a gente não tem mais nenhuma diferença entre a questão produtiva, tanto na sua capacidade de ganho de peso como qualidade de carcaça. Contudo, quando a gente olha as características de adaptação, ou seja, as características de pelame e resistência ao carrapato, nós temos animais sendo selecionados em nossos ambientes, sendo produzidos aqui para o Brasil, para os nossos sistemas de produção. Isso é uma benécia do Angus nacional e a gente vê tanto o destaque na raça pura, quanto também no cruzamento industrial. Por isso a Associação Brasileira de Angus tem a segurança de promover a genética nacional, selecionada há tantos anos, mais de 100 anos de seleção aqui em solo brasileiro. Nosso programa de melhoramento fechando 50 anos de história agora, em 2023, então, em 2024, perdão. Então, é muito importante valorizar o que nós estamos produzindo em casa, valorizar o que está sendo selecionado e valorizar o que nós temos de diferencial, que é justamente a capacidade adaptativa, levando junto com isso, toda a benécia de ganho de peso e principalmente qualidade de carne e carcaça. Matheus, o João Pedro Cuti Dias, nosso analista, também participa dessa conversa. João? Matheus, o Brasil se destacou nos últimos anos em termos de raças indianas. O Nelore teve um avanço extraordinário no Brasil nos últimos 30, 40 anos, graças à genômica, graças a usar essas novas tecnologias que surgiram e que deu um impacto muito positivo nessa raça. Quando você fala no Angus, o Angus já vem com mais de 100 e tantos anos de melhoramento genético. Na Escócia, nos países de língua inglesa, na antiga da União Inglesa lá. E agora, quando você traz esse Angus para as condições brasileiras, e no Centro-Oeste ele é muito usado como sêmen em cima de vacada Nelore. Só que as condições de clima são um desafio para esse animal, mesmo meio sangue. Porque normalmente eles estão colocando em áreas de integração. Eles tiram a soja, plantam o capim e fazem a recria ou fazem um pré-confinamento ali nas áreas E muitas vezes você não tem sombra, não tem essa facilidade. Como é que vocês procuram, nesses animais que vocês estão selecionando, para amenizar? Resolver, acho que é impossível resolver, mas pelo menos amenizar essa questão. Então, um prazer estar respondendo essa pergunta tão bem formulada, A raça Angus, desde o ano de 2021, vem trabalhando com a tecnologia genômica. Essa é uma das tecnologias que a gente está atuando. São mais de 10 anos de coleta de informação, de adaptação, que seja as condições de contagem de carrapatos e também comprimento de pelame, E a corroboração dos resultados através de pesquisa, onde a gente consegue identificar que animais de pelo curto e liso permanecem menos tempo em hipertermia e também consegue manter uma temperatura basal mais baixa quando comparado com animais de pelo mais longo, Então, dentro da nossa base genética, a gente já vem fazendo isso, há mais de 10 anos. A genômica acresceu mais acurácia a esta informação e conseguiu fazer com que ela fosse selecionada de uma forma mais rápida e objetiva, Consegue predizer essa característica em animais que não tenham esse tipo de mensuração.
E, obviamente, a gente consegue beber de fontes de genética como a fonte americana, onde a gente tem uma população com mais de 1 milhão de animais genotipados, e a gente consegue trazer para cá e selecionar os que melhor se adaptam dentro dos nossos sistemas de produção, inserindo dentro da genética nacional. Conseguindo, né, através da comercialização de sêmen, difundir essa genética em todos os cantos do Brasil. Hoje a Raça Angus comercializa sêmen nas 27 unidades da federação, justamente nos mais inúmeros sistemas de produção que existem no Brasil. A gente fica muito feliz com tudo que se fala da pecuária nacional, da intensificação, da redução de ciclo produtivo, do retorno do dinheiro de forma mais rápida. Sempre que tu aumenta a eficiência de um sistema, sempre que tu faz com que ele seja mais rápido, a palavra eficiência ela é primordiária, né? A gente tem que sempre trabalhar muito nisso. E a raça Angus entra como uma luva. Por quê? Porque no cruzamento industrial com raças zebuínas, principalmente, nós temos a questão da heterose, que nos aumenta a qualidade do produto, né? A qualidade do bezerro que está sendo produzido, tendo uma valorização de mercado, uma maior produção de carne, uma melhor qualidade de carne, juntando também com todo esse crescimento de melhoramento genético do zebuíno, que é fantástico nos últimos anos. Só mais uma questão, o trabalho que vocês estão fazendo na Associação Brasileira de Angus, além de abrir mercado, de marcar, caracterizar bem a qualidade da carne do Angus e do cruzado, você tem uma preocupação hoje também na questão das emissões de metano, que hoje está virando um palavrão. Os caras querem culpar o coitado do boi como responsável pelo aquecimento global, quando a participação dele é mínima nesse negócio. Essa mensuração que vocês estão avaliando para comparar o que acontece no Brasil com o que acontece na Europa ou nos demais países, como é que estão vendo essa questão do metano? Ô Matheus, antes de você responder essa pergunta do João Pedro, eu lembro, queria que você emendasse também com a seguinte questão. A associação começa esta semana, dia 23, amanhã, né? Hoje, dia 22, amanhã, uma prova de eficiência alimentar com animais do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina, juntando isso com a pergunta do João Pedro. Perfeito, até porque é a mesma prova, né? Nós estamos dando início amanhã à parte de avaliação propriamente dita da nossa prova de eficiência alimentar, onde a gente faz as avaliações de consumo alimentar residual, consumo de matéria seca e ganho médio diário residual, que são medidas de eficiência alimentar, aquela característica que impacta diretamente no bolso do criador, né? É uma forma de identificar aqueles animais que aproveitam melhor a parte nutricional do alimento, né? Ou seja, são mais eficientes nutricionalmente. Essa prova a gente faz em parceria com a Embrapa Pecuária Sul. Esse ano nós estamos com touros vindo aí dos 3 estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a primeira vez que a gente tem um grupo de touros que tem esses 3 estados. Já tivemos, mas de forma individuais, né? Então é de suma importância a gente fazer esse tipo de avaliação e disponibilizar essas informações para o mercado. No final desta prova, nós trabalhamos mais 15 dias com a mensuração de metano, né? O que a gente busca com gerar essa informação? Primeiro, para que quando se faça esses inventários que a gente vê dentro das COPs e tudo mais, se usem dados dos nossos sistemas de produção e não de sistemas de produção de outra parte do mundo, sendo predito do que acontece aqui, que é totalmente diferente, né? Nós temos que ter essa informação justamente para chegar e questionar as informações que muitas vezes são ditas sem ter o aval e sem usar dados produzidos aqui. Então, esse é um dos primeiros objetivos que a gente tem nessa mensuração de metano. Outro, conseguir ver diferença entre os animais e a dieta que está sendo ofertada. Então, a gente sabe que o animal tem um dispêndio de energia para gerar metano. Então, a gente entende que animais que geram menos metano usam melhor a energia para converter aquela energia em carne, em leite, na fêmea, por exemplo, né? Então, a gente quer montar uma boa base de dados para que a gente consiga inferir algumas questões sobre seleção genética para melhor uso do alimento e menor emissão do metano, né? O que a gente já tem hoje, pessoal? Hoje a gente já tem a DEP de eficiência alimentar da raça Angus, que leva em consideração
a questão de consumo alimentar residual, ganho médio diário residual e consumo de matéria seca, onde a gente vê um destaque muito grande, principalmente da genética produzida aqui no Brasil, tanto para os animais que estão sendo testados, quanto para os pais dos animais que estão sendo testados. Então isso corrobora também tudo aquilo que a gente começou a conversar no programa, né? A genética selecionada no Brasil para os nossos sistemas de produção com os nossos objetivos de produção, que nada mais é que produzir carne com excelência, de forma economicamente viável e sustentável, que é o papel do Brasil na produção de carne, de proteína de origem bovina no mundo. Matheus Pivato, gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus, muito obrigado pela sua entrevista. Nós que agradecemos e a associação está sempre ao dispor aí para a gente conversar sobre esses assuntos tão importantes para o nosso país, tão importantes para a nossa pecuária.